Dolu Dalu. Volume 35. Capítulo 244 Desafio no Pilar Sagrado da Estrela do Mar. De repente, uma deslumbrante luz vermelha foi disparada da testa da Xiao Wu na cena, se transformando em um círculo, que então se expandiu. Por onde a luz passou, tudo se tornou vermelho e o mundo pareceu ficar estático nesse momento. Vendo isso, o corpo de Tang San começou a tremer, sentindo Xiao Wu quase que convulsionando em seus braços. A marca em forma de tridente em sua testa emitiu luz dourada. Ele gritou com toda a sua força. E, não ou. Quando a marca começou a brilhar, dois assustadores raios de luz vermelha foram simultaneamente disparados dos olhos de Tang San, se fundindo com aquela luz azul. Num piscar de olhos, todo o cenário em volta deles começou a derreter como se fosse de gelo. Azul e vermelho, as duas luzes se misturam, se transformando em uma única auréola de duas cores que se expandiu e arrasou tudo em seu caminho. O cenário se transformou naquela névoa azulada e a névoa azulada se transformou em ar limpo. Tudo desapareceu. Quando tudo ficou limpo novamente, Tang San e Xiao Wu estavam sobre uma plataforma hexagonal. No meio dela havia um pilar com cerca de 15 metros de altura e 6 faces. As marcas sobre ele eram ilusórias e incertas, indicando que esse era o pilar sagrado da fantasia do mar. Um homem de meia idade, que parecia ter uns 50 anos, além de possuir uma bela aparência, estava parado na frente do pilar sagrado com uma expressão de perplexidade em seu rosto pálido. Sobre seu corpo havia 9 anéis de espírito bem organizados. 2 amarelos, 2 roxos e 5 pretos. Além de usar uma longa veste negra, também havia um cinto de luz flutuando à sua volta como de fosse uma cobra. Era evidente que esse era o seu espírito, de um tipo extremamente único. É claro que Tang San não tinha como saber que o espírito do Dolu fantasia do mar era um tipo de besta espiritual marinha extremamente rara e mítica, chamada cobra fantasiosa, sendo classificada entre os espíritos do tipo besta e do tipo ferramenta. Assim, aquele cinto de luz em volta dele não era algum tipo de acessório extra, mas sim havia sido projetado por ele mesmo. Mas isso já não importava mais para Tang San. Tudo o que seus olhos conseguiam ver nesse momento era vermelho. O Dolu fantasia do mar ficou completamente chocado. Estava claro para ele que, dentro do seu domínio, ele tinha controle absoluto sobre as emoções de Tang San e Xiao Wu. Assim, a progressão natural dessa situação seria esses dois com certeza perderem. Mas agora, aquela auréola de duas cores emitida por Tang San não apenas havia destruído a ilusão, como também havia destruído seu domínio, infligindo um poderoso choque mental nele. O choque foi tão poderoso que até mesmo ele, um indivíduo no nível de título Dolu, não conseguira recuperar o fôlego. O julgamento inicial de Tang San estava correto quanto ao Dolu fantasia do mar ser um dos 2 guardiões dos pilares sagrados que possuíam um domínio e ele era o segundo mais forte, ganhando até do Dolu lança do mar. Seu poder estava no seu próprio domínio. Comparando os outros domínios que Tang San já havia visto com o desse Dolu, eles eram brincadeira de criança. A ilusão gerada pelo domínio do Dolu fantasia do mar podia se tornar real ao invés de ser apenas uma mera confusão dos sentidos. Os ataques recebidos dentro dela eram completamente reais, pois ela era como um outro mundo criado pelo domínio. Se o oponente perdesse ou fosse gravemente ferido dentro da ilusão, sem poder se recuperar, sua morte se tornaria uma realidade, o que tornava essa habilidade tão assustadora. Mesmo o mais forte dos guardiões, o Dolu dragão do mar, não gostava da ideia de lutar contra ele. Segurando Xiao Wu com força, seu olhar frio e vermelho como sangue caiu sobre o Dolu fantasia do mar. Você não devia ter usado aquela cena para me provocar. Ninguém pode ferir a minha Xiao Wu, nem mesmo no nível mental. A voz invasiva de Tang San, repleta de intenção assassina, soou como um trovão. O Dolu fantasia do mar replicou com frieza. Trazer à tona as memórias mais dolorosas nos corações dos meus oponentes e atacá-los com isso é a habilidade do meu domínio. Não pense que você pode falar assim comigo só porque recebeu os 9 testes do Deus do Mar. Você ainda não passou em todos os testes. Tang San não disse mais nada. Ao invés disso, usou ações para responder ao Dolu fantasia do mar. No mesmo instante, um cegante brilho branco envolveu o pilar sagrado da fantasia do mar. O Dolu fantasia do mar apenas viu os arredores se tornarem cor de sangue. A tangível intenção assassina o golpeou como lâminas afiadas. Gritos ensurdecedores vindos de todas as direções pareciam afogá-lo com seu som. Um domínio? O Dolu fantasia do mar pensou espantado. Agora, seu próprio domínio havia sido destruído pela luz do deus do mar e o olho do demônio púrpuro de Tang San. Assim, ele não poderia ser usado por um tempo. Sendo um especialista dos domínios, ele sabia do que era capaz com seus poderes. Seu corpo tremeu e ele rapidamente girou, se fundindo à cobra fantasiosa e ativando seu avatar espiritual. A gigantesca cobra ilusória tinha cerca de 10 metros de comprimento, com 9 anéis de espírito brilhando alternadamente. Quando chegou a vez do 6º anel, a luz negra foi ainda mais intensa, tingindo seu corpo ilusório de preto. A forma como ele se contorceu e se moveu fez com que parecesse que estivesse dissipando a intenção assassina. Seus arredores se distorceram por causa desses movimentos. Uma rachadura após a outra começou a se fundir, como se uma fissura espacial estivesse sendo formada. O Dolu fantasia do mar tinha suas próprias formas de lidar com domínios, sendo ele próprio um usuário deles.
A sexta habilidade que ele usou se chamava Partidor de Ilusões e era especializada em dispersar ilusões e domínios. Por ser um título Dolu, a menos que o oponente também tivesse um domínio de nível título Dolu e, ainda por cima, possuísse uma força total superior à sua, seria bem difícil restringi-lo. Mas logo quando ele pensou que seria capaz de se libertar do domínio do Deus da Morte, uma poderosa onda de luz azul de repente apareceu diante dele. Enquanto ainda estava dentro desse domínio, ele sentiu seu coração gelar. A saturação do ar frio lhe roubou as forças. Diante dessa luz azul, ele não teve escolha a não ser parar de se mover. Com um grunhido baixo, os olhos da cobra dispararam 2 feixes de luz azul. Ele havia decidido que assim que conseguisse dispersar o domínio de Tang San, ele imediatamente mergulharia no mar, para esperar até que seu próprio domínio se restaurasse. Era digno de nota o fato de seu domínio poder usar até a água do mar para criar ilusões. O motivo de ele não ter feito isso antes foi porque não achou que Tang San seria capaz de suportar a habilidade mais poderosa de seu domínio. Mas agora as coisas eram diferentes. Ao enfrentar um oponente que também possuía um domínio, ele teria de responder com toda a sua força. Infelizmente, já não tinha mais chance. Bum! Uma poderosa colisão ocorreu e a cor de sangue do inferno do Azura escureceu ainda mais. O Dolu Fantasia do Mar sentiu apenas como se seu cérebro tivesse sido golpeado por um martelo pesado. Seu avatar espiritual começou a convulsionar dentro do domínio do Deus da Morte. A cada espasmo, seu corpo diminuía levemente. A dor profunda vinda de seu mundo mental o fez gemer sem parar. À medida que seu corpo diminuía, o avatar espiritual se dispersou, exibindo seu corpo real. Nem mesmo o próprio Tang San achava que a luz roxa divina seria tão poderosa após alcançar o nível sem limites. Ao enfrentar um título Dolu especializado em usar sua força espiritual em conjunto com um domínio, apesar de o domínio do Deus da Morte ter sido usado para enfraquecê-lo e sua mente já ter sido impactada de forma a impedi-lo de usar seu próprio domínio, ter diretamente dispersado o avatar espiritual do oponente era uma prova do poder da luz roxa divina. De fato, no momento, a força espiritual de Tang San era o seu tipo de poder mais forte. Durante aquele momento de fúria, a força espiritual que ele liberou possuía uma letalidade ainda maior. O Dolu Fantasia do Mar não sabia que a força espiritual dele já havia alcançado um nível tão assustador e escolheu enfrentá-la de frente. Assim, sua derrota foi inevitável. Tang San não daria qualquer chance aos oponentes. Esse era um dos decretos da seita Tang de sua vida anterior, o qual ele continuava seguindo mesmo após vir para esse mundo. Em especial após ele confirmar que o oponente era um inimigo. A luz de seus 8 anéis de espírito se espalhou mais uma vez. Dentro do mundo cor de sangue do domínio do Deus da Morte, sua energia se tornou um com seu domínio e pareceu convergir no Dolu Fantasia do Mar naquele instante. A segunda habilidade do seu 8º anel de espírito, a habilidade de controle e absorção da orca demoníaca azul prateada, foi ativada. Com a terrível dor de cabeça e o sangramento dos olhos, narizes, ouvidos e boca, o Dolu Fantasia do Mar não teve como resistir a nada disso. Ele foi completamente encurralado pelos 3 segundos de atordoamento. Quando sua 8ª habilidade espiritual foi ativada, Tang San também se teleportou no ar. Com a perna esquerda transformada em um flash de luz vermelha que se assemelhava a uma foice da morte, ele balançou a perna para baixo como se pretendesse partir os céus e estilhaçar a terra. Não era nada menos que o machado da orca demoníaca do seu osso da perna esquerda. A dor trazida por aquela ilusão e a tristeza de Xiao Wu se transformaram em um poderoso catalisador. Assim que a ilusão do Dolu Fantasia do Mar foi dispersada, a mente de Tang San já estava repleta de intenção assassina. Apesar de o oponente diante dele ser um dos guardiões dos 7 pilares sagrados, ele já não se importava nem um pouco. O sacrifício de Xiao Wu era o maior arrependimento de sua vida. Não tinha como ele permanecer calmo nessa situação. Quanto mais forte fosse a intenção assassina do usuário, mais assustador seria o poder do domínio do Deus da Morte. Podia-se dizer que toda a força de Tang San havia sido colocada nesse golpe. Como o Dolu Fantasia do Mar, que não era nada famoso por sua defesa, seria capaz de se proteger contra esse ataque enquanto ainda estava atordoado? O ataque de Tang San não era nada inferior ao de um título Dolu. Em especial quando ele estava tomado pela raiva. Quando o Dolu estava prestes a ser atingido pelo golpe do machado da orca demoníaca repleto de raiva, Tang San de repente sentiu seu corpo ser apertado por alguma coisa, restringindo seus movimentos. O poder de seu osso espiritual diminuiu no mesmo instante e seu corpo foi iluminado por uma luz dourada. Como se tivesse sido acorrentado por essa luz. Com a enorme explosão, o Dolu Fantasia do Mar foi jogado para longe e colidiu com força contra o pilar sagrado da Fantasia do Mar antes de ricochetear de volta e cair no chão. Ele acabou desmaiando e ficou assim por um bom tempo. Seu sangue até mesmo manchou os padrões mágicos esculpidos no pilar de vermelho. Pisando no chão, Tang San encarou Xiao Wu na sua frente quase que em transe. Ela, por sua vez, o abraçava com força, prendendo seus membros. Ela havia acabado de usar sua 5ª habilidade espiritual, a chave de ossos macios. Xiao Wu, por quê? Tang San olhou para sua amada incapaz de entendê-la. Você não pode matá-lo. Eu entendo os seus sentimentos. Mas aqui é a ilha do Deus do Mar. Nós não podemos matar as pessoas. Se você matá-lo, como nós seremos capazes de sobreviver nessa ilha?
Se acalme, não faça algo tão estúpido. Para parar Tang San, ela havia usado toda a sua força. Apesar de seu corpo ser bem resistente, o golpe dele realmente havia sido muito poderoso, ao ponto de até mesmo Xiao Wu ter sido afetada ao tentar impedi-lo. Um filete de sangue começou a escorrer de seus lábios. Vendo o sangue escorrendo da boca dela, Tang San levou um susto e apressadamente pegou uma salsicha de restauração para ela, perguntando com urgência. Xiao Wu, como você está? É tudo culpa minha, eu acabei te machucando. Primeiro me solte e me deixe dar uma olhada nos seus ferimentos. Eu vou fazer o que você quiser. Eu não vou matá-lo. Comparada a Xiao Wu, de que a vida do Dolu Fantasia do Mar importava. Xiao Wu finalmente relaxou quando viu que Tang San havia se acalmado, desfazendo seu ataque e pisando no chão. Eu estou bem. Eu não sou mais tão frágil quanto antes. Ela sorriu para Tang San enquanto mastigava a salsicha de recuperação. Porém, ele só se acalmou de verdade após usar seu poder espiritual para checar o corpo dela e não descobrir nenhum problema grave. O feixe sobre o pilar sagrado da fantasia do mar envolveu os dois ao mesmo tempo. Eles finalmente haviam derrotado o terceiro título do Lu. Mas esse obstáculo não havia custado tão pouco quanto eles planejavam. Tanto no quesito poder espiritual quanto força espiritual, o consumo de Tang San havia sido muito maior do que quando enfrentou o Dolu Cavalo Marinho. Foi só depois de ter se acalmado que ele começou a sentir alguns traços de fraqueza. Tang San havia usado as habilidades de seu osso espiritual 2 vezes, assim como as habilidades do seu 8º anel de espírito e da luz roxa divina, para não falar dos efeitos sofridos dentro daquela ilusão. Tudo isso era mais do que o suficiente para fazê-lo se sentir fatigado. Temendo que mais uma vez pudesse sentir vontade de matá-lo, Tang San recusou olhar para o Dolu Fantasia do Mar novamente. Ele pegou Xiao Wu no colo e voou até a praia para se encontrar com seus companheiros. Ele sabia que precisava descansar. Por sorte, eles não haviam gastado muito tempo antes. Após cumprimentar todos eles, ele comeu uma salsicha de recuperação e se sentou de pernas cruzadas para meditar. Enquanto isso, Ning Hongrong, Oscar, Zuzukin e Ma Hongijun também entraram em um estado de meditação enquanto Dai Mubai ficava de vigia. Os mestres dos espíritos do mar de amarelo e roxo que ajudavam a proteger o pilar sagrado da fantasia do mar não conseguiam evitar olhar para Tang San com medo em seus olhos. Eles puderam ver a luta entre Tang San e o Dolu Fantasia do Mar dentro do domínio do Deus da Morte apesar de estarem do lado de fora. Depois de verem a aparência feroz de Tang Sn com aquele golpe final carregando toda a sua força, seus corações quase congelaram. Só depois de Tang San já ter começado a meditar que alguns deles conseguiram correr até o Dolu Fantasia do Mar para levá-lo à cidade Fantasia do Mar e curar seus ferimentos. Tang San abriu os olhos após meditar por 4 horas. Então eles avançaram em direção ao seu próximo destino, guiados por Bai Shenxiang. Enquanto isso, quase 10 horas já haviam se passado desde que eles começaram esse 5º teste. Quase 1/7 das luzes no céu já havia desaparecido. Esse era o tempo que eles tinham para completá-lo e, aparentemente, tudo estava indo muito bem. O próximo a passar pelo seu teste era Ma Hongijun. O gordo tinha total confiança em si mesmo visto que tinha todos os motivos para acreditar que o oponente que enfrentaria a seguir com certeza não seria mais forte que o Dolu Lança do Mar que Dai Mubai havia enfrentado. Apesar de se considerar inferior a Dai Mubai no quesito força, ele ainda ganhava em poder explosivo. Dai Mubai havia passado no seu teste com relativa facilidade, então o gordo também não deveria encontrar qualquer problema. Seu argumento de fato foi comprovado quando ele e Ning Hongrong enfrentaram o Dolu Fantasma do Mar, cujo espírito era a raia demoníaca. Com a sonda espiritual e estratégias de Tang San, mais o suporte das salsichas do Oscar e o tempo de uma refeição, eles obtiveram a vitória. Logo em seguida foi a vez de Tang San e Xiao Wu, que completaram esse 4º desafio a um título Dolu sem qualquer problema. Porém, o Dolu Fantasma do Mar também foi o que deixou a impressão mais profunda neles. Isso por causa do seu rosto indescritivelmente feio, condizente com o seu nome. A seguir, foi a vez de Tang San enfrentar sozinho o Dolu Estrela do Mar. Assim que eles chegaram ao pilar sagrado da Estrela do Mar, 14 horas de teste já haviam se passado. Tang San sabia que essa com certeza seria uma batalha feia. Provavelmente ainda mais do que as 2 anteriores. O Dolu Estrela do Mar podia não ser tão forte quanto o Dolu Lança do Mar e o Dolu Fantasia do Mar. Mas isso era relativo. Como poderia haver algum fracote entre os títulos Dolus? O motivo de Tang San achar que essa batalha seria mais difícil era bem simples. Ele havia determinado que o espírito desse Dolu Estrela do Mar era o mesmo que o do dele, do tipo controle. A plataforma do pilar sagrado da Estrela do Mar era como uma gigantesca estrela do mar descansando sobre o leito do mar. Ela possuía 5 pontas com o mesmo ângulo entre elas e o próprio pilar tinha a forma de um pentágono. Até o feixe de luz sobre ele possuía a forma de uma estrela, como se fosse mesmo uma estrela brilhando no céu. Em cima da plataforma, havia uma pessoa estranha, trajada nas mesmas vestes negras, mas que pareciam um pouco velhas e desgastadas. O mais estranho era o seu espantoso cabelo longo cobrindo tudo até o chão. O cabelo de Xiao Wu era o mais longo que Tang San já havia visto, mas essa estranha pessoa diante dele tinha um cabelo ainda mais longo que o dela, era bem possível que ele tivesse uns 3 metros de comprimento. Depois de descansar,
O estado mental de Tang San já estava muito mais controlado e no lugar da raiva causada pela ilusão do Dolu fantasia do mar havia calma agora. Encarando o pilar sagrado da estrela do mar a certa distância, ele se curvou e disse: Senhor, por favor, eu sou Tang San e vim aqui desafiá-lo a fim de completar o 5º teste dos 9 testes do Deus do Mar. A estranha pessoa na plataforma olhou para Tang San e acenou. Tang San então pulou e voou na direção do pilar sagrado. Enquanto estava no ar, uma luz azul foi liberada e uma miragem surgiu atrás dele por uma fração de segundo. Isso era a ativação da barreira do mar vasto. Xiao Wu escondida atrás dele foi puxada por uma grama azul prateada. Com o aumento de força, sua alma também havia se tornado mais resistente. O limite de tempo pelo qual ela podia permanecer fundida ao seu corpo havia aumentado para 4 horas e ela não estava mais limitada a fazer isso apenas uma vez por dia. Não haveria qualquer problema contanto que ela não excedesse o limite de 4 horas. Nas lutas anteriores, sempre que Tang San não estava enfrentando os oponentes, sua alma só apareceria momentaneamente. Até agora, ela já havia gasto um pouco menos de 1 hora. Se escondendo atrás de Tang San, ela lutaria com ele furtivamente. Quando Tang San estava prestes a pisar na plataforma, o estranho Dolu estrela do mar de repente brilhou e 9 anéis de espírito apareceram. O corpo desse Dolu também passou por uma mudança extremamente bizarra. Se a aparência do Dolu fantasma do mar era incrivelmente feia, então a desse Dolu estrela do mar era especialmente nojenta. No mesmo instante seus membros se esticaram e se transformaram em braços de estrela do mar gigantes. Cada braço possuía inúmeras ventosas brancas. Enquanto seus membros se transformaram em 4 braços, o 5º foi formado por seu cabelo. No mesmo instante seu longo cabelo bagunçado se emaranhou e se transformou em algo parecido com um tentáculo. Quanto mais você olhasse, mais esquisito ele parecia. Os 5 tentáculos se lançaram quase simultaneamente contra Tang San ainda no ar. Esse Dolu estrela do mar não se importou nem um pouco com o seu status de título Dolu e fez um ataque surpresa. Mas é claro que, para ele, isso era apenas estratégia, além de ser uma ação feita mediante sua impotência. Apesar de não saber o que havia acontecido nos outros desafios de Tang San, evidentemente, 4 de seus companheiros haviam sido derrotados. Visto que 4 das 7 luzes no céu já haviam desaparecido. Entre esses 4 estavam um poderoso atacante como o Dolu Lança do Mar e um usuário de domínio como o Dolu Fantasia do Mar. O Dolu Estrela do Mar sabia que não era mais forte que esses 2. Então como ele poderia ser descuidado ao enfrentar Tang San? Para poder prevalecer, ele decidiu tomar a iniciativa de atacar. O que aconteceu em seguida apenas provou o seu ponto. Quando Tang San liberou seu poder espiritual, ele também exibiu seus 3 anéis de espírito de 100 mil anos. Vendo isso, o Dolu Estrela do Mar perdeu o fôlego. Era óbvio para ele que esse jovem devia ser assustadoramente poderoso com essa configuração de anéis de espírito. O que eram 3 anéis de espírito de 100 mil anos? Além disso, era bem provável que ele tivesse ossos espirituais de 100 mil anos. 3 ossos espirituais somados aos próprios atributos de Tang San seriam o suficiente para compensar pela diferença entre os níveis deles. Diante dos 5 tentáculos gigantes do Dolu Estrela do Mar, Tang San liberou seu espírito, o imitando com os imperadores azuis prateados, cercando os tentáculos do Dolu. Primeiro ele precisava testar o poder desses tentáculos. De certa forma, o poder do Dolu Estrela do Mar e o dele eram parecidos como ambos eram do tipo controle e a melhor forma de enfrentar mestres dos espíritos do tipo controle de alto nível era em uma disputa de controle contra controle. Assim Tang San já podia prever a dificuldade dessa batalha. Os 5 imperadores azuis prateados agilmente se enrolaram nos 5 tentáculos. Quando se tocaram, tanto Tang San quanto o Dolu Estrela do Mar sentiram seus corações tremerem. Tang San sentiu com clareza que apesar de o imperador azul prateado ter se enrolado nos tentáculos, eles imediatamente foram envolvidos pelas grossas extensões. As pequenas ventosas brancas estavam grudadas no imperador azul prateado. Na verdade, essa era uma habilidade com a qual Tang San estava bem familiarizado, em especial ao sentir a força de sucção por meio da grama. Eles a estavam devorando por meio de seu espírito de batalha. O que surpreendeu o Dolu Estrela do Mar foi uma das características da grama azul prateada. Assim que as ventosas dos seus tentáculos firmemente se fixaram na superfície lisa das gramas, ele sentiu que elas estavam repletas de força vital. Porém, quando sua terceira habilidade espiritual, devorar, foi ativada, foi como se as gramas azuis prateadas se selassem. Não importava o que, ele não conseguia devorá-las. Apesar de o espírito de Tang San ser o imperador azul prateado, não era o imperador azul prateado que possuía a essência da habilidade de devorar, mas sim ele próprio, então ele não cairia em um ataque como esse. Ele havia selado o efeito da habilidade de devorar do oponente à força usando sua força espiritual e o domínio azul prateado. Os membros do Dolu Estrela do Mar se moveram e puxaram Tang San do ar na direção da plataforma com uma força enorme. O poder dos seus 5 membros era chocante, nem mesmo Tang San foi capaz de contê-los. Nada bom viria de ser puxado pelo oponente, então Tang San diretamente usou sua 7ª habilidade espiritual, o Avatar Azul Prateado. Na realidade, em uma luta contra um título Dolu, as transformações do espírito eram obrigatórias. Os fatores decisivos em tais lutas geralmente eram as 7ª habilidades espirituais ou habilidades superiores.
As reações do Doulu Estrela do Mar não foram nem um pouco mais lentas que as dele. Após fazer o primeiro ataque, ele tomou o terreno mais elevado e não pretendia deixar Tang San se libertar. Quando Tang San ativou seu avatar espiritual, ele também ativou o seu próprio avatar. Seu corpo se tornou extremamente flexível, se transformando em uma gigantesca estrela do mar amarronzada que rastejou sobre a plataforma. A força de seus membros aumentou ainda mais. Tang San deixou que o oponente o puxasse, apenas controlando a sua postura para que não fosse dominado por completo pela força dele. Ao mesmo tempo, ele ergueu o braço direito e raios de luz dourada azulada rapidamente começaram a se solidificar em volta dele. Logo, uma lança gigante já havia começado a tomar forma na mão de Tang San. Com o aumento de sua força e limites, Tang San descobriu que essa sua quinta habilidade espiritual estava cada vez mais diferente. Apesar de seu poder não receber nenhum aumento significativo, Tang San tinha essa impressão sempre que a usava depois de ter ativado o avatar azul prateado. Parecia que, entre todas as suas habilidades, essa era a que possuía o maior poder de ataque. Ele só não tinha descoberto todo o seu potencial ainda. Pensando no tipo de ataque, ele podia dizer que, se usasse o mesmo tipo de energia, então entre seus ataques de alvo único, o machado da orca demoníaca era um ataque linear enquanto a lança soberana azul prateada era o único ataque de ponto focal. Nesse momento, diante do gigantesco corpo do Doulu Estrela do Mar, Tang San escolheu se libertar usando um ponto focal. As energias da lança soberana começaram a aumentar sem parar. A luz do seu quinto anel de espírito começou a fluir com velocidade e um imperceptível traço de vermelho surgiu no meio desse anel de espírito preto. O ataque ainda não havia sido lançado, mas sua aura afiada já estava apontada para o centro do avatar espiritual do Doulu Estrela do Mar, causando arrepios em sua pele. Entretanto, no mesmo instante, o corpo gigantesco desse Doulu de repente se expandiu dezenas de vezes. Ele ficou tão grande que seu diâmetro ultrapassou os 15 metros. Nem mesmo a plataforma era capaz de suportar o seu tamanho e uma parte dele caiu dentro da água. Sua força enorme fez Tang San perder ainda mais o controle sobre seus movimentos. O poder de devorar das ventosas expandidas também aumentou várias vezes e Tang San não conseguiu mais impedi-las. Assim, seu poder espiritual começou a vazar pelas gramas azuis prateadas. Força espiritual cor de mercúrio cobriu o enorme corpo do Doulu Estrela do Mar. Porém, Tang San fez uma descoberta chocante. Ele não era capaz de identificar o ponto fraco desse Doulu mesmo após examiná-lo com cuidado usando seu poder espiritual. Em outras palavras, o corpo do Doulu Estrela do Mar praticamente não possuía pontos fracos. Mesmo o centro do seu corpo era apenas um pouquinho mais importante que o resto. Ele não iria dispersar a lança soberana azul prateada que já havia sido formada, então a lançou para frente. Porém, chocando Tang San mais uma vez, apesar da velocidade com que ele disparou a lança, o enorme corpo do Doulu Estrela do Mar se moveu levemente, mudando a posição de um dos tentáculos devorando a grama azul prateada e bloqueando sua trajetória no mesmo instante. É claro que isso não foi o suficiente para afetar o poder da lança. Entretanto, aquele tentáculo enorme não era apenas rígido, como também não parava de se contorcer. Com um puff, a lança soberana perfurou o tentáculo, mas não conseguiu atingir seu alvo. Agora, o que Tang San não conseguiu mesmo compreender foi como, após perfurar o gigantesco tentáculo e fazer um líquido marrom e grudento começar a escorrer dele, ele também perdeu a ligação com a lança. Enquanto isso, os 9 anéis de espírito do Doulu Estrela do Mar estavam posicionados na parte inferior do centro do seu corpo. Um anel dentro do outro, com os anéis de nível mais baixo envolvendo os de nível mais alto. Com a ferida causada pela lança soberana, seu quinto anel brilhou, gerando uma luz que cobriu o tentáculo perfurado. O ferimento começou a se curar bem rápido e num piscar de olhos o processo já havia sido finalizado. Durante esse processo, o corpo de Tang San finalmente foi alcançado pelos tentáculos enquanto era puxado pelo seu próprio imperador azul prateado. Os 5 tentáculos gigantes se enrolaram em volta dele e as ventosas alargadas o pressionaram como enormes escudos brancos redondos. O avatar espiritual do Doulu Estrela do Mar continuou se contorcendo rapidamente, como se pretendesse devorar Tang San desse jeito. Uma densa névoa branca foi liberada pelas ventosas. Tang San ainda conseguiu ver vagamente que, quando a névoa tóxica foi liberada, o segundo anel de espírito do Doulu Estrela do Mar estava brilhando. Ele também usa venenos? Tang San deduziu após inalar um pouco da névoa. Ela era formada por um tipo de fluido tóxico tranquilizante e extremamente corrosivo que se transformava em névoa. Assim que fosse atingida, a vítima não apenas ficaria paralisada, como também começaria a ser rapidamente corroída. Tang San também descobriu que as ventosas do Doulu Estrela do Mar estavam liberando ondas mentais. Em outras palavras, cada uma dessas ventosas era como um olho. Não era de se admirar que ele pudesse fazer julgamentos tão precisos. Tang San não impôs muita resistência enquanto era puxado porque queria se familiarizar com o estilo de ataque do oponente, já que essa era a única forma de garantir a vitória. Mas já parecia que seria muito mais difícil de lidar com esse oponente do que ele esperava. Uma poderosa capacidade de recuperação e um estilo de luta flexível. Esse Doulu não usava a força para dominar os oponentes, ao invés disso, possuía um estilo de luta persistente os esgotando aos poucos. Devorando a energia dos oponentes, ele podia fortalecer a si mesmo. Sendo um título Doulu com essa capacidade,
Esse sem dúvidas era um método de luta extremamente engenhoso. Tang San já havia visto tudo o que precisava ver. Então não esperou mais para iniciar o seu próprio ataque. A luz do deus do mar se espalhou da marca de tridente em sua testa. Enquanto o Dolu estrela do mar possuía vários olhos nessa forma, quando Tang San usou a luz do deus do mar, a quantidade de força que ele era capaz de suportar aumentou bastante. O gigantesco avatar espiritual começou a convulsionar. As ventosas momentaneamente perderam sua capacidade de devorar e até a névoa tóxica foi interrompida. Tang San o encarou com frieza e pensou: está tudo bem. Você quer disputar em controle? Então vamos ver quem é o melhor controlador. Inúmeros feixes de luz azul e dourada choveram sobre a plataforma do pilar sagrado e até mesmo sobre a água do mar, perfurando o enorme corpo do Dolu estrela do mar, mas ele de fato possuía uma pele grossa. Quando as lanças azuis prateadas se ergueram, foi como se elas tivessem atingido um couro endurecido e apenas conseguiram erguê-lo, apesar de algumas realmente conseguirem perfurar seu corpo. Mas a maioria foi contida pelas várias ventosas que então passaram a devorá-las. Porém, o ataque de Tang San não terminou ali. Seu segundo anel de espírito também brilhou. Você não quer devorar? Então eu vou deixar você devorar o quanto quiser. Incontáveis raios de luz dourada azulada foram rapidamente emanados do enorme corpo do Dolu estrela do mar, o que significa que a segunda habilidade espiritual de Tang San, Parasita, havia sido ativada. No que pareceu ser um breve instante, o corpo do Dolu estrela do mar foi coberto por vinhas de grama azul prateada. Suas ventosas mantiveram as gramas no lugar, mas da mesma forma, os espinhos que se ergueram embaixo dele e a grama que cresceu das vinhas parasitas persistentemente se enrolaram em volta do seu corpo. O Dolu estrela do mar ficou contente e confuso ao mesmo tempo. Ele estava contente por estar em contato completo com o espírito do oponente, intensificando sua capacidade de devorar seu poder espiritual. Se sugasse todo o poder espiritual de Tang San, então essa batalha estaria acabada e não haveria a necessidade de continuar. O que o deixou confuso foi que ele não conseguia entender o motivo de Tang San usar essa forma do seu espírito para engajar em um contato tão direto quando ele obviamente estava ciente da sua capacidade de devorar. Ele estava querendo se matar, porém, sendo alguém que já havia passado por 4 pilares sagrados. Como ele poderia ser tão estúpido? Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.